Tração distribuída Locotrol. Locotrol é um produto projetado para permitir que um único operador controle da locomotiva líder composições múltiplas de locomotivas em um mesmo trem. Cada trem pode ter múltiplas locomotivas distribuídas ao longo de si. Na locomotiva líder, comandamos e recebemos o status da locomotiva remota nos displays, enquanto que na remota, esta recebe o comando da líder e o reproduz para as locomotivas atreladas a ela, retornando então a informação à locomotiva líder. Algo importante de saber e lembrar é como funciona a comunicação entre as locomotivas do Locotrol. As locomotivas se comunicam por dois caminhos distintos que proporcionam segurança às operações: comunicação via rádio e monitoramento de pressão no encanamento de freio, também chamado de backup de comunicação. O monitoramento da pressão no encanamento de freio permite validar a perda de comunicação e continuidade do trem. Entendemos com isso que o sistema foi desenhado com o propósito de ser tolerante com perda de comunicações. Pois veja, a cada 20 segundos, a líder verifica o status da remota. Quando uma perda de comunicação é detectada, as remotas irão manter o último comando. O último comando será mantido até que uma redução de pressão no encanamento de freio seja reconhecida pela remota ou após 90 minutos sem comunicação. Como vimos, em ambas as situações as locomotivas em tração desaceleram e caem para isolado e fluxo fora, com exceção de quando circulamos em dinâmico. Neste caso, cairá para fluxo fora, mas manterá o dinâmico operante. Na perda de comunicação, o operador será sempre capaz de remover tração da remota mediante a aplicação de freio. Com válvula de freio fora, a remota freia a partir da aplicação do encanamento geral como se fosse um vagão. O operador normaliza as remotas a partir da tela quando a comunicação é restabelecida. Qualquer consideração que fizéssemos seria sem valor se não falássemos agora dos benefícios que o sistema Locotrol representa para as operações ferroviárias. Benefícios como aumento da capacidade da malha, diminuição de quebra de engates, economia energética, aumento da performance do trem, entre outros. Observe os esforços de tração e compressão de um trem convencional
durante uma circulação em rampa ascendente e descendente. Num trem convencional, as forças de tração e compressão se concentram na frente do trem. Isto cria um tamanho de trem máximo, baseado no peso do trem e perfil de via. Agora, observe atentamente os gráficos quando executamos uma operação em Locotrol. Em um trem com locomotivas distribuídas, as forças de tração e compressão são reduzidas, com algumas porções do trem em compressão e outras em tração. Ou seja, sua força interna é distribuída. Estes fatores analisados são por si só responsáveis por uma diminuição de 90% de quebra de engates e considerável diminuição de descarrilhamento por excesso de peso do trem. Ninguém, como o próprio operador, sabe que tão importante como uma boa tração é uma boa frenagem. Observe por um pouco como se dá a aplicação dos freios em ambos os sistemas. No convencional, a redução de pressão do encanamento geral é da frente somente, e a aplicação dos freios se dá da frente para trás. Em um trem com Locotrol, a redução no encanamento geral se dá na locomotiva líder e na remota simultaneamente, e os freios dos vagões são aplicados em múltiplos locais. Em caso de uma frenagem, este fato gera uma redução de até 22% no tempo da parada do trem e 30% na distância da parada. Alívio de frenagem. A propagação de alívio do trem convencional se dá somente a partir da frente. Já em Locotrol, a recarga do sistema de freios ocorre simultaneamente da líder e da remota. Isto gera até 60% de redução no tempo de alívio e recarga dos sistemas de freio. Ainda falando sobre as forças de tração e compressão, temos diversas possibilidades em que o Locotrol pode beneficiar a operação. Por exemplo, ao vencermos uma rampa ascendente seguida de uma rampa descendente. Numa situação como esta, num trem convencional, as folgas estão no seu máximo e o trem completamente esticado, ocasião que oferece risco à quebra de engates. Note também a operação exigida neste perfil. As locomotivas precisam estar em tração até que o trem vença a rampa. Já no caso de Locotrol, as locomotivas mantêm as forças internas do trem reduzidas. O modo independente de operação no sistema permite operar em vazio e ou dinâmico separadamente nas locomotivas. Por exemplo, aceleramos as duas unidades juntamente. Ao passar o ponto de inflexão, pode-se encostar os pontos na líder, mantendo a aceleração na remota. Em determinado momento, podemos decidir entrar em dinâmico na líder
e encostar a aceleração nas remotas. Este exemplo demonstra o leque de opções que temos. Podemos ter potência aplicada somente quando necessária, frenagem dinâmica logo na sequência e, como resultado, diminuição da quebra de engates. E como última análise, veja a atuação dos dois sistemas em curvas. Em um trem convencional, a força das locomotivas puxa o trem contra a parte interna dos trilhos. Trens muito longos exercem uma força muito grande. Isto causa desgaste dos trilhos e pode contribuir para descarrilhamentos. Já em um trem com locotrol, as forças contrárias ao trilho são muito menores e em algumas partes são exercidas contra a parte externa dos trilhos. Isso melhora a eficiência de combustível e reduz o desgaste dos trilhos. Redução dos custos de combustível. Redução de quebra de engates. Trens mais longos e mais pesados com a mesma performance. Menores tempos de parada. Menores distâncias de parada. Menores tempos de alívio e recarga dos freios. Redução do desgaste de rodas e aumento da velocidade média do trem. Com todos estes dados em mente, fica bem claro a importância de nosso empenho no aprimoramento do nosso conhecimento. Este vídeo foi desenvolvido para ajudá-lo a fazer isso, mas certamente o que contará mais do que qualquer didática será o seu desejo de aumentar o seu profissionalismo.